Valor e CBN. Olá, ouvintes da CBN Belém, eu sou Rômulo Pinheiro e estou aqui toda quarta na coluna Conexão Brasília. Acompanhe a partir das 11h20 da manhã a programação da rádio que toca notícia e que toca nos bastidores do poder aqui na capital federal. Onze e 19. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Estamos no ar com Conexão Brasília, Rômulo Pinheiro sempre trazendo tema relevante direto de Brasília. Eu acho que a gente vai até mudar o nome Conexão Brasília para o momento Fogo no Parquinho aqui na programação. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e realmente hoje estamos com fogo no parquinho, mas é melhor não falar de futebol, é melhor falar de Conexão Brasília, que é mais interessante, meu amigo. É verdade. Rômulo, bora lá então. STF suspende decretos de Bolsonaro que flexibilizam o acesso a armas. É o nosso tema de hoje. Pois é, meu amigo, você sabe que nesse é um tema muito sensível à campanha do presidente. Isso nos últimos dias gerou grande debate e ontem finalizou, pelo menos no plenário virtual, a votação. Para a gente poder contextualizar o nosso ouvinte, trata-se de uma situação em que o presidente Jair Bolsonaro elaborou alguns decretos facilitando o acesso a armas, a alguns tipos de armas, a munições, e isso gerou um debate muito grande, porque esses decretos eles iam de encontro ao que prevê o Estatuto do Desarmamento. E aí se propuseram várias ações contra esses decretos para que eles pudessem estar adequados ao que diz a lei, que é muito maior que o decreto no princípio da hierarquia das leis aqui. Então chegou lá no Supremo, Max, e aí essa discussão começou. É claro que há muito lobby daqueles que desejam esse comércio, há o lobby também daqueles que desejam paralisar esse tipo de comércio, enfim, há interesses contrários e também, claro, há posições, tanto de um lado como de outro, que tem um certo argumento válido. Então chegou lá o Supremo Tribunal Federal essa discussão. E como tem sido muito comum nos últimos anos, principalmente nos últimos dois, os ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, pelo menos Nunes Marques e André Mendonça, têm se utilizado de uma estratégia, e aqui é uma opinião apenas, tá? Mas de pedir vistas de processos em que há o interesse do governo para que então se ganhe um tempo maior na efetividade dessas políticas ou de interesses do governo. Então, veja que no caso das armas, o ministro Nunes Marques estava com vistas aí mais de um ano. Essa discussão já tem mais de ano parada lá no Supremo. O ministro pediu vistas e não entregava o voto de jeito nenhum. Enquanto o ministro não entregava o voto, então os decretos do presidente têm plena validade. E aí se pediu uma liminar em caráter, lógico, de urgência, para que isso fosse, pelo menos, então, esses decretos suspensos, até que se decida o mérito, pois, então, o ministro Nunes Marques ainda está com voto a dar lá da ação principal, ou seja, foi uma estratégia utilizada pelo lado oposto para que se tenha uma agilidade maior no julgamento. Então, veja, meu caro Max, que a questão é muito polêmica, a questão ela passa por outras argumentações, mas basicamente os decretos do presidente não podem ser contrários à legislação, uma vez que se trata de uma lei inferior, ou seja, o princípio da hierarquia aqui, nesse caso, a lei vai prevalecer sobre esses decretos. E o argumento central é que esses decretos flexibilizam uma norma superior a ela que impede, na verdade, essa flexibilização. E os ministros foram nesse sentido. É claro que a argumentação, e isso pesou também, do aumento da violência no período eleitoral, isso foi utilizado como argumento também para suspender os efeitos. Lógico que isso não é um mérito, ou seja, é uma situação só de suspensão dos decretos até que se decida pelo mesmo STF da validade ou não. Então, foi muito debatido e há uma crítica muito grande, sabe, Max, do ativismo judicial, do Supremo. E eu escutando essas coisas aqui, Max, eu me recordo
que, na verdade, essa crítica que se faz ao Supremo, inclusive até os candidatos ao Senado, que tive conversando com eles aí na última semana, criticando fortemente esse ativismo. Mas é curioso, aqui a gente está para lembrar, que esse ativismo ele só é lembrado quando o Supremo decide contrário aos interesses deles. O próprio ministro Nunes Marques, um ano segurando esse processo, já mostra um tipo de ativismo pró-governo. Então, é uma situação que é um ativismo quando me contraria, né? Quando contraria o meu interesse, aí eu digo que é ativismo, eu digo que o Supremo interfere nas decisões do Executivo. Por exemplo, esse caso das armas, Max, o presidente ele tem a competência para fazer o decreto e se discute que o STF está avançando nessa competência, esquecendo então que mesmo que o presidente tenha esse poder de decretar essas medidas, elas não podem ser contrárias à lei e aí o Supremo tem o dever de agir. Então, é uma crítica que se faz muito grande, mas talvez a ideologia, a paixão política esteja deixando a crítica acima do que realmente interessa. Meu amigo Max Souza. Rômulo, o que chama muita atenção, e acabou, esse voto, né, do Nunes Marques acabou divergindo aí dos demais, ele cita o seguinte, ele cita direito à vida votando a favor de decreto de armas. E, curiosamente, vale a gente destacar isso, só colocando a motivo de informação, ele é o indicado que está no STF, né, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso só aquece um pouco mais esses bastidores para essas eleições de 2022. E uma pergunta em cima dessa outra. O voto dele te surpreende ou não está tudo certo? Aqui em Brasília, a gente sabe que não surpreendeu ninguém, inclusive o ministro André Mendonça votou nesse mesmo sentido, ou seja, confirmando as expectativas de que são votos aí sempre na interação com o que o governo pensa, não foi nenhuma surpresa. Agora veja, Max, que essa argumentação ela parte do pressuposto de que quanto mais armas nós tivermos, então maior vai ser a sensação de segurança e as pessoas não vão atacar as outras porque sabem que estão armadas. Essa é a argumentação principal do direito à vida. Inclusive, o ministro utilizou esse argumento. O grande problema, se não é de todo falso esse argumento, Max, é que no Brasil nós temos entidades fiscalizatórias que vão conceder o acesso a essas armas. O Exército é uma delas, por exemplo. Então, o Exército não vem conseguindo fiscalizar a emissão dessas novas armas e o controle efetivo que acaba caindo nas mãos de gente que não tem essa boa intenção de apenas se proteger. Então, basta a gente lembrar que proliferaram os clubes de tiro no país, proliferaram várias organizações de armas e nem sempre elas são, ou pelo menos a experiência nos mostra, que nem sempre tem essa única finalidade, meu amigo. Rômulo, a gente aguarda mais informações sempre aí direto de Brasília, você que está muito bem locado, digamos assim, e a tendência é que não só os bastidores, mas notícias como essa que acabou surgindo e nós estamos divulgando em relação a ontem, aconteçam cada vez mais. Nós lembramos que as eleições estão batendo na porta, já estão entrando em casa, e você sabe que você tem prioridade aqui, né? Qualquer novidade pode continuar contando com a gente. Estamos sempre à disposição, as últimas semanas prometem muito, há um clima muito grande nas eleições de talvez finalizar em primeiro turno, o pessoal contrário também está tentando reverter isso aí, mas a preocupação com a questão da violência é muito grande, esse acirramento tende a ser mais intensificado, pelo menos na última semana pré-eleição, e a gente está de olho aqui para acompanhar e mandar todas as informações sempre aqui no mesmo horário. Contem sempre com a gente, meu amigo Max. Rômulo, eu queria só registrar, infelizmente, para quem não está, quer dizer, quem está somente acompanhando a gente pelo radinho, 102,3 FM, e não pelo YouTube, está perdendo a oportunidade de ver a placa do carro do Rômulo Pinheiro, que significa Paysandu Esporte Clube, 1914, placa bonita, viu? Placa azul, inclusive. Pois é, rapaz, essa placa, tem um significado especial, muito embora o coração esteja levemente despedaçado, mas a gente tenta torcer para que ano que vem as coisas melhorem. Até lá, vou chorar um pouquinho aqui sozinho na minha cama, que é lugar quente, meu amigo. Rômulo Pinheiro, ótima quarta-feira para você, ótimo restante de semana, até a próxima. Até a próxima, até mais. Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira a partir de 11h20 dentro do Boletim de Notícias. São 11h29.